possível. Mas eu já vi comentarista dizer, e gostei da sua colocação, falar que serão pessoas que serão levantadas por Deus, sem que saibamos quem sejam verdadeiramente. Porque ele diz, olha, o texto não me dá uma correlação tão firme assim, de que serão eles. Apresenta alguns sinais, que aliás os sinais que apresenta, me indica mais para Moisés e Elias, devido aos sinais, poder de fechar, de abrir as águas, poder de fechar o céu, então fazer cair fogo do céu. Então, devido à atuação deles, pode me remeter a isso, mas não é uma definição, não é uma certeza inabalável, tá? De que sejam eles. Mas, olhando para o Antônio Gilberto, dentro do calendário de profecia, que eu já citei algumas vezes, não há dificuldade para mim em dizer, olha, é possível ser Enoque e Elias, devido a não terem passado ainda pelo processo da morte? Tranquilo, podem ser. Pode ser que eles estejam reservados por Deus para retornarem nesse período e realizarem este ato de resistência contra o governo do anticristo, porque é isso que eles vão fazer. Eles vão profetizar, eles vão fazer sinais, eles vão se opor ao governo tirânico do anticristo, ao governo totalitarista do anticristo. Eles vão ser uma das últimas oposições ao governo do anticristo. Então isso vai fortalecer a ação daqueles que estão numa iniciativa evangelística, para que aqueles que ficaram não aceitem o sinal, não recebam o sinal da besta, resistam, mesmo que até o sangue, mesmo que até a morte, resistam e não recebam o sinal. Por quê? No tribunal de Cristo, aqueles que não receberem o sinal, aqueles que morreram como mártires serão ressuscitados na primeira ressurreição. Aqueles que resistiram até o fim e não receberam o sinal, no tribunal de Cristo serão reputados como ovelhas e adentrarão no milênio. Então você tem essa grande promessa para aqueles que ficaram como seres humanos e não receberam o sinal do anticristo e resistiram até o fim. Que é isso aqui, ó, página 96, chamado Julgamento das Nações, tá? Milênio, então eu expliquei para vocês essas correntes milenistas, né? Amilenismo, pós-milenismo, página 101, pré-milenismo, que é a que nós defendemos, sendo pré-milenismo subdividido, tá? Chamado pré-milenismo histórico, que é a tendência pós-tribulacionista, pré-milenismo dispensacionalista, que é uma tendência pré-tribulacionista, tá? Reino milenar de Cristo, característica do reino milenar, tranquilo, né? As características: Satanás será solto e provocará a última rebelião, já falei sobre isso. Juízo final e estado eterno, tá? Isso aqui também, só para finalizar. Trono branco, os mortos que ressuscitarão, tá? Abertura dos livros, a segunda morte, julgamento final, ok? E a eternidade. E aí eu quero só ler aqui um pequeno trecho para a gente concluir, falando acerca da eternidade. Trono branco, eu acredito que, devido à nossa abordagem, já ficou tranquilo. Aqueles que não ressuscitarem, desde daqueles que, desde o começo da história, morreram em desobediência e estão aguardando. Aí uma questão levantada agora, tá? Que eu já vi fazendo essa pergunta. Ah, mas não é injusto porque alguém está padecendo desde o começo da humanidade e o outro vai entrar nesse padecimento há pouco tempo, logo depois do Armagedon, por exemplo, ou logo depois do Gog e Magog? Não seria injusto porque um está há muito tempo e o outro está há menos tempo? Eu digo para vocês o seguinte: essa perspectiva de tempo, ela faz sentido para quem está dentro da nossa realidade. Nós estamos limitados ao tempo e ao espaço, tá? Nós somos matéria, temos que estar em algum lugar, tá? Como matéria. E nós estamos dentro de um sistema, então temos o transcorrer do tempo, que poderia ser percebido de outra maneira se estivéssemos em outro lugar da nossa galáxia. Então existem lugares onde o tempo passa de outra maneira, tá? Então você tem inclusive teorias da aceleração da luz, e se você tivesse na mesma velocidade da aceleração da luz, a sua perspectiva sobre o tempo seria muito mais seria muito diferente da perspectiva que se tem aqui. Então tudo é uma questão da perspectiva que nós temos sobre o tempo, tá?
Então, para nós, o tempo passa, o tempo é contado, o tempo é corrido. Nós estamos presos dentro disso. Mas para alguém que está fora disso, não há tempo. Para quem está, por exemplo, embarcou nesta eternidade, vou colocar assim, que eu nem gosto de usar, eternidade eu só gosto de usar para Deus, que não tem princípio nem fim. Mas essa perenidade, quem embarcou nessa infinitude, tá? E daí? Se passou um dia, se passou 1000. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Viu? E daí? Ele não vai morrer, ele não vai acabar. Então assim, passou um dia, passou 100 dias, passou 1 milhão de dias, não faz diferença. Para quem está fora do tempo, isso não faz diferença, não é percebido. Então isso é percebido por nós que temos um relógio e que contamos o tempo. Ó, tá de noite, daqui a pouco vai ficar de dia, você vai ter que trabalhar. Então quer dizer, vocês querem, acaba essa aula, tem que ir embora. Por quê? Tempo. Agora se ficasse, não, vai ficar eternamente assim. Ah, então vamos lá, vamos pegar os apostilas, vamos estudar, não vai passar o tempo. Então essa questão não faz sentido para quem adentrou a essa perspectiva. Não conta esse tempo, tá? Então eu sempre olho e falo, opa, aquele lá está mais tempo. Por quê? A minha perspectiva. Mas na dele, entrou hoje, entrou daqui a 1000 anos, não faz a menor diferença, tá? Aí ele vai falar aqui sobre a eternidade e Nova Jerusalém. Veja, página 110, vamos ler esse aqui para terminar, hein? O resto eu só expliquei, só vou ler esse, veja só. Passadas todas essas coisas, todos os inimigos foram aniquilados, e o plano eterno de Deus se cumprirá através de Cristo. Por certo, será nessa ocasião que Jesus vai entregar o reino a Deus Pai, né? 1 Coríntios 15, 24. Pois o último inimigo foi vencido. Isso aqui eu acho tão lindo, tão maravilhoso. O último inimigo foi vencido, a última fronteira. O último inimigo foi vencido, a morte. Inclusive outro texto que eu acho maravilhoso. João diz, e o mar não existe mais. Tem Apocalipse, na descrição acerca da nova cidade, né? Novos céus, nova terra. Diz, o mar não existe mais. Eu acho tão poético aquilo, porque o mar faz divisão entre os continentes. Então você olha para o mar, que é a infinitude, você sabe que do outro lado tem alguma coisa, tem algum continente, tem pessoas vivendo lá. Então ele é uma divisão entre nós e eles. Assim como as águas de cima e as águas de baixo, né, de Gênesis. As águas de cima, não somente o céu atmosférico, mas tudo que está acima de nós, né? As águas de baixo, não somente rios e lagos e oceanos, mas os grandes aquíferos que estão dentro do solo. As águas de cima e as águas de baixo, na qual nós estamos. E são divisão, são um limite entre nós e Deus, entre nós e o mundo espiritual, entre nós e a Nova Jerusalém. E João diz, o mar não existe mais. Ou seja, não haverá mais divisão, será uma coisa só. Deus vai recriar todas as coisas, novos céus, nova terra. Por isso que eu digo, Apocalipse é o espelho de Gênesis. Em Gênesis, criação dos céus e terra. Em Apocalipse, recriação, novos céus e nova terra. Em Gênesis, águas de cima e águas de baixo. Em Apocalipse, o mar não existe mais. Então existe uma transformação. Em Gênesis, perde o acesso à árvore da vida. Em Apocalipse, a árvore da vida é dada como saúde para as nações. Você tem Apocalipse ao espelho de Gênesis. Isso eu acho fenomenal. Veja só. Inaugura-se um novo tempo, uma nova era de paz e harmonia entre Deus e as suas criaturas. Tudo se fará novo pelo poder do Senhor. Não haverá mais conflitos, nem tribulações, não haverá mais pecado, nem tentação. Haverá então doce e eterna paz. Essa harmonia será possível porque haverá novos céus e nova terra, e o estado de pureza da Nova Jerusalém. Cremos assim que quando a palavra diz que a terra e os céus passarão, não está indicando o fim da existência. Pois a palavra passarão no grego é parerkomai, tá? Verbo que indica a passagem de um estado para outro, transformação e não aniquilação. Cremos que o Todo-Poderoso renovará a criação, deixando para trás qualquer resquício daquilo que foi maculado pelo pecado e por Satanás. A indicação
é que a terra e o céu serão feitos novos ou renovados. Isso é confirmado pelas Escrituras, sendo que Pedro diz o seguinte: mas o dia do Senhor irá como ladrão de noite, no qual os céus passarão como um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer, todas as coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardando novos céus e nova terra, em que habita a justiça, segundo de Pedro 3, 10 ao 13. Isso só encaixa aqui, essa descrição. Elementos se desfazendo, a terra se desfazendo em chamas. Você tem a situação de um processo amplo, pleno, completo de transformação para novos céus e nova terra. Nova ordem, tá? Não é nova ordem mundial, é nova ordem de todas as coisas. Outro é quando Pedro afirma que os elementos se desfarão e se fundirão, dá a entender que haverá desestruturação e fusão para então ocorrer essa reestruturação. Assim poderá-se dizer que as primeiras coisas são passadas, e eis que faço novas as coisas. Apocalipse 21, 4 e 5. Com essa maravilhosa transformação, algumas coisas deixarão de existir, e outras não mais serão sentidas. O mar, descrevi já, tá? Sofrimento, limpará de seus olhos toda a lágrima. Pecado, nós seremos novas criaturas, né? Seremos corpos gloriosos em Cristo Jesus. E a morte, né, foi vencida. A Nova Jerusalém, natureza, cremos que o texto retrata uma cidade literal e não simbólica, pois ela tem fundamentos, portas, muralhas e ruas. Será aqui uma clara indicação de que Deus estaria no meio dela, habitando-a com os seus. Estrutura, ela é cercada por um muro grande e alto, adornada com pedras preciosas, e irradia a glória do Senhor Deus. Foi medida pelo anjo como um cubo perfeito. Sua largura e altura eram de 12.000 estádios, ou seja, 2.414 quilômetros. Ela tem 12 portas com o nome das tribos de Israel e 12 fundamentos com o nome dos apóstolos. Quer dizer que tanto a igreja, formada por maioria de gentios, né, quanto o povo judeu, fará parte dela. Findando a seus habitantes. Embora se diga que ela é a noiva do Cordeiro, evidentemente pessoas moram nela. Apocalipse 21, 9 e 10. Essa cidade não tem necessidade de um templo, pois o próprio Deus e o Cordeiro constituem o seu templo. E o que quer dizer que o trino Deus habitará ali. Bem-aventurança. É dito que as nações andarão à sua luz. Dá-se a entender que a cidade ficará suspensa sobre a nova terra, e que os reis da terra trarão para ela sua glória e honra, como tributo sagrado e louvor. João diz que as nações estarão debaixo de sua glória, e os poderosos virão até ela prestar homenagens a Deus. Nela não haverá e nem entrará impureza alguma, pois os que assim procediam foram banidos para fora da presença do Senhor. Cumpre-se a palavra de Deus que diz: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Apocalipse 23. Findam-se as visões de João, nada mais é dito ou visto. O que virá depois disso só o Senhor sabe, mas podemos ter certeza de que os salvos estarão por toda a eternidade cumprindo a vontade do Senhor e aprendendo na sua presença. Da mesma forma que João fecha os seus escritos, também terminamos dizendo: ora vem Senhor Jesus. E nesse fechamento aqui fica uma questão que eu não sei se vocês têm, mas eu já parei de pensar. Você tenta pensar sobre a eternidade e é algo que não entra na sua cabeça. Como será? O que acontecerá? Tá certo? Como viveremos, né? Não entra. Por quê? Porque nós somos seres humanos limitados, tá? E falhos. Então nós não temos capacidade cognitiva para adentrar a esse tipo de pensamento, para termos uma compreensão, um vislumbre do que será a eternidade. Então, uma coisa que satisfez a minha necessidade em relação a isso foi: pense no melhor culto da sua vida.
Pense no melhor culto da sua vida, em que você sentiu a presença de Deus de tal maneira que você pensou que não ia suportar, que ia cair no chão. De tanta alegria, de tanta exaltação a Deus, de tanta exultação, sabe? Regozijo, de tanta alegria que você não queria que aquilo terminasse. Pense no melhor culto da sua vida, né? No momento mais extraordinário da presença de Deus na sua vida. Isso é um bilésimo, isso é um fragmento do que será a presença de Deus na Nova Jerusalém, tá? Então eu acredito que Deus nos dá esse momento para nos dar um vislumbre. Ó, toma aqui, isso aqui é uma gota, isso aqui é um fragmento daquilo que você vai presenciar. Então, adentrando a esse ambiente espiritual, a esse ambiente eterno, nós estaremos imersos na glória de Deus, integrados na glória de Deus, e não mais afetados por dificuldades, defeitos, limitações, tristezas, sem quaisquer tipos de coisas tais que nos afetem. Então, pensar em eternidade, eu acredito que é muito mais fácil você focalizar nesse fragmento de momento extraordinário da presença de Deus e pensar, isso aqui é uma molécula do que eu vou gozar, aproveitar, vivenciar quando estiver na eternidade com Cristo, ok? Então isso que me satisfez em relação a isso, pensar, se eu tenho isso aqui nessa terra, com todas as limitações, eu tenho esse momento tão extraordinário, o que será adentrar a glória divina e vivenciar isso, tá certo? Neste novos céus e nova terra. Então eu encerro aqui a matéria de escatologia, né, de acordo com aquilo que Paulo diz, né, para que a gente tenha a nossa esperança renovada. É para isso que surge a escatologia, para renovo da nossa esperança.